Tá gravando. Então tá, boa noite pessoal, vamos lá. Essa é a aula de exercício antes da nossa avaliação. Assim, essa disciplina eu não vou pedir para vocês decorarem as fórmulas, né? Vocês têm só que saber como aplicar os métodos. Então eu vou colocar os conceitos no quadro e os que vocês precisam, né? Para resolver os exercícios. E vocês vão fazendo, né? Daí, deixa eu só abrir o Excel aqui. Daí vai ser na mão, né? A gente vai resolver na mão mesmo, porque o Octave a gente teve pouca prática com ele, e eu vi que muita gente está com bastante dificuldade ali em fazer o algoritmo funcionar, né? Então vamos fazer na mão, que daí não tem erro. Daí a gente faz no final um exercício. Eu planejei ali umas 3 aulas presenciais, uma agora e 2 lá nas últimas semanas. Daí a gente escolhe uma dessas 2 para fazer um exercício em sala, daí um trabalho em sala. Vamos iniciar então. O que eu posso pedir para vocês, né? Vai cair na prova do nosso livro lá o capítulo 3, 4 e 5. Deixa eu ver se não... Acho que são esses 3 mesmo. Então dê uma olhadinha de novo nas aulas referente a esses capítulos, né? Que são... Deixa eu só conferir quais são as aulas, para vocês poderem dar uma estudada antes. Mas assim, não tem segredo nessa disciplina, né? É um pouco mais simples do que transferência de calor, pelo menos pra gente aqui pro nosso curso. 6, 7, 8 as aulas. Deixa eu botar aqui. Aulas 6, 7 e 8. Ok? Então, vocês têm que só saber como fazer os métodos, né? Se souberem, não vai ter muito segredo. Eu vou só mudar os valores dos exercícios, escolher algum dos métodos que a gente aprendeu ali na aula e fazer eles, né? Não vou inventar muita coisa. Transferência de calor, que daí vocês têm que se atentar um pouco mais aí nos exercícios, né? Eu quero ver se eu mando a lista de Transcal aí. Hoje eu não consegui fazer. Opa, diga, Amaral. Tá, professor, boa noite. Tu Buenas. vai, como assim, como assim botar o método no quadro? É passo a passo ou como é que, não entendi? Não, passo a passo também é demais, mas por exemplo aqui, eu vou começar um exercício, daí vocês vão entender o que eu digo. Vamos iniciar então com o que a gente viu há mais tempo, que é o método da abscissão. Ok? O método da abscissão. Isso aqui é para encontrar a raiz, né, da função, encontrar o zero da função. Deixa eu só abrir aqui. Então, por exemplo, o que eu posso colocar desse método, né? A gente vai ter uma função, um f de x. Eu vou dar para vocês daí esse f de x e o intervalo, né? Então eu vou falar, por exemplo, vamos começar aqui no exercício 1. Não estou dizendo que vai cair esse método específico, né? Estou só retratando como é que eu vou cobrar na prova. Então eu vou dizer que meu f de x é igual a menos 1 x ao cubo mais 3x quadrado mais 2x mais 2. Ok? E eu vou falar que o intervalo, a raiz está no intervalo de a a b, né? A b. E esse a b é de menos 2 até 4. O bom é que esse método é bem simples de tirar a prova real, porque é só eu jogar a raiz que eu encontrei no método aqui dentro e ver se bateu com zero. Então, se vocês verem, eu consigo tirar a prova real, façam isso, né? E leva a calculadora, porque a gente tem que calcular isso aqui tudo. Então, como é que vai funcionar esse meu método, né? Eu vou colocar, por exemplo, isso, né? Determinar um intervalo inicial. Isso aqui eu já dei. O intervalo inicial, que seria o meu
R0, S0. Onde, vocês podem tirar essa prova, mas se eu já estou dando intervalo, né, então não tem tanto problema. F de R0 vezes F de S0 menor que 0. Né, para eu saber que a minha raiz está ali dentro. B. Calcular o x inicial, né? Professor, na prova tu vai dar o intervalo. Sim. Eu vou dar mais ou menos como está aqui, né? Se cair esse método. Vou dar o F e vou dar o intervalo. Deixa eu botar de cor aqui para mostrar o que é fornecido. Isso aqui são valores, né, fornecidos. E o que eu vou apresentar no quadro vai ser isso aqui, né? Esses aspectos do método. Então, calcular xi, que é igual a ri mais si dividido por 2. Que é um fecha parênteses aqui. Que é o ponto médio do intervalo. Médio do intervalo. Por isso que eu digo assim, se vocês pegarem os vídeos que tem dessas aulas, acho que todas têm, ou menos uma que a gente fez presencial, né? Mas se... não, presencial foi só no Octave. Então todas tem no YouTube. Pegar esses vídeos e entender como é que funciona o método, daí não tem muito segredo, vocês vão bem daí. Esse é o passo a passo, A, B, C, D, E, né? O C, se o meu F de xi for igual a 0, daí eu falo assim, considere, deixa eu ver quantos que eu considerei aqui, 4 casas decimais, né? Isso aqui para o zero, tá, gente? Para o zero. O R, o S, o X que a gente vai calcular, que vocês vão ver depois, usa o máximo que tem aí, de caso que vocês conseguirem armazenar, que daí melhor. Põe aí, sei lá, umas 6, 7, que tá bom. Então, o meu xi é a raiz de f de x. Daí parou. Vocês vão ficar repetindo esse procedimento até chegar aqui. Chegou aqui, para. D. Esse método aqui até parece meio simples de implementar no Octave. Quem sabe uma das atividades que a gente pode fazer no final é colocar isso aqui no Octave. C. F de R. Se F do meu RI vezes F do meu XI for menor que 0, o que isso aqui significa, gente? Significa que a raiz está entre o intervalo R e S. R e XI, quer dizer. Então, eu vou botar um desenho aqui para ficar mais fácil entender o gráfico. Então, R de I mais 1 fica igual a R de I, mantém. E S de I mais 1 fica igual a X de I. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo assim, se eu tenho um gráfico aqui, né, e ele está fazendo alguma coisa assim, ó. Aqui está a minha raiz, né? Daí eu vou lá e defino um intervalo. R0 e S0. Daí, como a gente viu ali no que eu escrevi, né, se o meu F de R0 vezes F de S0 for menor que 0, quer dizer que a minha raiz está entre os dois. Ok? Perfeito. Daí eu vou depois pegar um caso onde o meu xi, na verdade xi é o médio, né? Ficou meio mal representado. Mas vamos dizer que o meu S0 estava aqui, mais para frente, e o meu xi ficou aqui. X1, né? Que eu comecei com R0, S0. Então eu vou fazer aqui o
o meu x... Bom, pode ser o x0 também. Vamos colocar o x0. Meu x0 está aqui. Se eu multiplicar daí meu f de r0 vezes f de x0, vai dar menor que zero. Daí eu sei que a minha raiz continua nesse intervalo, né? Se... Opa, vermelho já foi. Deixa eu pegar outra cor. O roxo aqui. Se o meu x0 for aqui, né, que eu estou pegando aí o caso vermelho, for aqui, x0, eu vou ter o quê? Que o meu f de r0 vezes f de x0 é maior que zero. Daí eu sei que o meu x, a minha raiz, não vai estar nesse intervalo aqui, ó. Se ela não está nesse intervalo, por consequência, ela vai ter que estar nesse aqui, né? Porque eu sabia que a raiz estava no intervalo inicial R0 e S0. Daí eu joguei um ponto no meio. Agora eu estou vendo. A raiz está para a direita ou para a esquerda? Se tiver para direita, não, para a esquerda, como é o caso verde, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que atualizar esses valores para a próxima interação. Então, para o caso verde, é onde eu tenho aqui o meu S0, meu R0 vai ser aqui também. R0 verde, S0. Meu R0 se mantém, então meu R1 vai ser igual ao meu R0. E eu vou aproximando o meu S0 para onde estava o X0. Eu vou fechando esse intervalo, né? Eu jogo ele para cá, que daí eu sei que está nesse intervalo. Então eu vou ter que meu S0, S1, vai ser igual ao meu X0. Se... Aqui vai ser sempre o R, né? Se é o caso roxo aqui, o que vai acontecer? Eu sei que a minha raiz não está aqui dentro desse intervalo. Então ela está fora. Então o que eu vou aproximar? Eu vou aproximar o meu R para fechar esse intervalo. Eu vou jogar meu R para cá. Então meu R1 vai ser igual a X0. E meu S1 daí mantém, igual a S0. Bem tranquilo esse raciocínio, né? Professor, sinceramente, eu não tô entendendo, cara. Vamos lá de novo. Eu acho que tu resolveu um exemplo, aí com aquela função, de repente fica mais claro. Não, a gente vai, só porque a função é para entender o que aconteceu. Eu peguei dois intervalos iniciais, né? Esse aqui e esse aqui. Percebam que a função nesse ponto, ela é positiva, né? E nesse ponto, ela é negativa. Então, se eu multiplicar um positivo por um negativo, vai dar negativo. Por isso que eu digo, ela é menor que zero. Daí eu sei que a raiz está entre esses dois. Se eu pegar o meu caso verde, né? Eu vou lá, meu caso verde, o meu S0 estava aqui, ó. Ele continua sendo negativo. Ok? Então, o inicial ainda está, né? F de R0 vezes f de S0 continua sendo menor que zero. A raiz está entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Ok? Daí eu vou pegar o meu x0. Meu x0 é a metade do caminho. Olha aqui. x0 é o R0 mais S0 dividido por 2. É a metade do caminho. Eu pego a metade dessa distância e coloco o meu x0 aqui. Daí eu calculo isso aqui de novo. Só porque eu calculo agora usando x0. F de R0 vezes S de x0. F de x0. Continua sendo negativo, porque o meu x0 vai me dar um ponto negativo e meu R0 um ponto positivo. Então eu sei que a raiz agora está nesse intervalo. Nesse intervalo aqui. Daí eu atualizo o meu S0. Eu jogo ele para a esquerda. Eu vou fechando cada vez mais. Se a raiz ficou para o outro lado, daí eu atualizo o valor do outro lado. Então pense assim, o meu x i, ele vai sendo atualizado sempre como a metade da distância. Metade da distância entre R e S. Depois que eu fiz essa metade, eu vejo de novo se a raiz está na direita ou na esquerda.
daí eu atualizo o valor ou da direita ou da esquerda. Eu tenho que sempre manter a raiz dentro dos intervalos. Certo? A gente vai fazer um exemplo, né? Mas o exemplo é mais a mecânica passo a passo. O que eu estou explicando é o que está acontecendo analisando o gráfico, né? Deu para mais ou menos entender? Vamos lá então. Daí o que eu estava falando antes, né? Se o f de x é zero, eu cheguei na raiz, para por aí. Se o f de ri, xi for menor que zero, daí eu sei que a raiz está entre r e x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele ponto S que estava aqui e vou jogar ele para cá, para o x. Então, ó, o meu S da próxima iteração ele vai ser igual ao x da iteração anterior. E o meu R da próxima iteração mantém, porque eu sei que ele é um dos limites desse meu intervalo. Eu sei que a raiz está entre o meu R anterior e o meu x anterior. Então, esse R anterior e x anterior viram um novo R e um novo S. E se f de ri vezes f de xi for maior que zero, o que isso significa? Olhando esse gráfico. Significa que tanto o r quanto o x estão para cá da minha raiz, porque os dois deram valor positivo. Né? Ou os dois deram negativo, mas eu sei que eu não tenho a raiz ali nesse intervalo. Então, se isso acontecer, eu vou atualizar daí o R. Então, R de I mais 1 fica igual a x1, xi, e S de I mais 1 fica igual ao S de I. Certo? Esse é o método da abscissão. Né? Esse gráfico é um pouco poluído, mas vamos tentar analisar isso enquanto eu vou fazendo o exemplo. Então eu peguei aquele exemplo, né? Onde a minha função de x é menos 1 x ao cubo. Opa, não é ponto e vírgula, que é o mais. Mais 3x quadrado mais 2x mais 2. Esse daqui é o meu f. E o intervalo é de menos 2 a 4. Ok? Meu f de x, só para a gente brincar aqui, né? Meu f de x de menos 2 é igual a 18. Meu f de x de 4... deixa eu... não sei porque que eu botei o menos 2 fora. Meu f de menos 2 é igual a 18. Meu f de 4 é igual a menos 6. Um vezes o outro vai ser o quê? Ser menor que zero. Né? O f de menos 2 vezes o f de 4 é menor que zero. Então eu sei que a raiz está entre esses dois pontos. Opa! Deixa eu botar o teclado para lá. Esse gráfico, né, já que eu fiz isso no Excel, ele fica mais ou menos assim, ó. Ele vem e vem para cá. Aqui seria meu ponto 4 e aqui meu ponto menos 2. Certo? Então, olha bem, meu menos 2 deu positivo. Meu 4 deu negativo. Então, eu sei que algum ponto nesse caminho, ele vai atravessar o positivo para o negativo. E é ali que vai estar a raiz. Aqui vai estar a raiz. Certo? Então, eu posso começar a analisar a partir de menos 2 e 4. Tá perfeito para isso, né? Então, vamos colocar aqui as interações. Eu tenho interação 0, 1, 2. Deixa eu ver até qual que vai. F de x... Nossa, ela foi bem longe. Deixa eu diminuir um pouco aqui as casas decimais para a gente não perder muito tempo nesse negócio aqui. Tá, aqui tá bom. Então foi até a 12.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na prova eu vou colocar uma que não tenha tantas interações assim, mas é só para vocês entenderem como é que eu vou fazer a tabela. Então na minha tabela eu vou ter isso aqui, que eu tenho que preencher. Eu vou ter um valor de R, uma coluna para S, uma coluna para X. Daí eu posso colocar uma coluna para F de R e uma para F de X, né? Aqui é F de R vezes... Opa, diga. Tá gravando, senhor? Tô. Tá beleza. F de R vezes F de X é só para saber se é positivo ou negativo. Então vamos colocar inicialmente aqui. Ué, deixa eu só ver o que aconteceu aqui, que meus intervalos de R é 1, 5... eu tenho que atualizar isso aqui, gente, só um pouquinho. Igual a menos 2, igual a 4. Tá, vai convergir também mais ou menos para aquelas interações. Eu vou fazer só algumas para mostrar como é que tá, o que está acontecendo, e vocês vão entender daí o passo a passo, né? Então, meu R0, como é que ele vai começar? Menos 2, menos 2, né? Porque ele é o início do intervalo. Ele é esse aqui, ó, R0. Meu R1, meu S0, quer dizer, ele vai ser 4, né? Isso aqui podia ter uma ferramenta de régua aqui. Nossa, entortei a mesinha aqui. Podia ter uma ferramenta de régua nesse... Aqui. Assim eu não passava no desenho técnico, né? A mão livre. Ok. Menos 2 e 4. Qual vai ser o meu X? Como eu falei, o X é o metade do caminho, né? Eu comecei aqui do R2, do S0 é 4. Então meu X vai ser o quê? Vai ser igual. Deixa eu só ver se eu coloquei certo aqui nas contas. Isso. É 4 mais menos 2 dividido por 2. Né? Então eu vou ter 2 dividido por 2. Meu X é 1. Meu X, 0. É 1. Então aqui eu vou e coloco 1. Né? Esse Como é que é ali o X0? X0 daí é aquilo que eu coloquei no quadro aqui, ó. Vou colocar na prova, né, no caso. X é R mais S dividido por 2. Certo? Então ele vai ser aqui R, vou colocar, né? R0 mais S0 dividido por 2. Deu 1. Daí eu vou e calculo o meu R, o meu F de R. O que significa isso? Eu vou pegar aqui minha função f de x e vou substituir o x por r, por menos 2, né? Daí nisso eu vou ter nisso eu vou ter um valor de 18. Meu f de x vai dar 6, né? Que eu substituí, onde eu tenho x, eu substituí por 1. Ok? O f de r vezes f de x vai dar o quê? Maior que 0. Que é positivo. Eu tenho dois valores positivos multiplicando. Então ele vai ser maior que 0. Ali não é negativo? Menos 6? Não. Não deu negativo não. Deixa eu até ver se eu... Não, ali que o f de r deu 18 e o f de x não seria o do 4 ali? Não, o f de x. Prestar atenção na coluna. É o f de 1 daí. O S a gente só vai atualizar ele, a gente não vai calcular o f de s daqui pra frente. Por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei o S0 e o R0. E eu peguei a distância entre os dois é 1, né? Certo? Agora eu estou vendo se a minha raiz está entre R e 1. Se der negativo, está entre R e 1. Se der positivo, está entre 1 e 4. Tá, não, senhor, como é que tu achou que era 18 ou 6 ali, ó, na coluna dele? Então, 18, eu pegar essa minha função e substituir menos 2 por ela.
menos 1 vezes menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao cubo, ao quadrado, quer dizer, certo? Aqui seria o meu f de R0. Não, mas aí então ali tem 6, ó. Daí aqui do lado tu botou menos 6. Mas é que ele usou Não, aqui é só para ver se os pontos iniciais estavam embaixo. ele botou ali, ó, menos 1 vezes 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 2. Isso, Resultado de 3. isso. O menos 6, Função do x, daqui ele deu 1 ali. isso, exatamente. O 6 eu obtive quando eu fiz função de 4. Isso aqui é só para eu saber se esse intervalo inicial de 4 a menos 2, se a raiz está entre ele. Certo? Daí ele era da interação, ele não é nem de interação, ele é só para saber se eu escolhi os intervalos certos. Eu escolhi os intervalos certos, daí eu começo meu procedimento. Então meu procedimento é começar com f de R0, vai ser menos 1 vezes R0 é menos 2 ao cubo, mais 3 menos 2 quadrado, mais 2 menos 2, mais 2. Isso aqui vai me dar 18. Daí o f de x0 vai ser igual a menos 1 vezes 1 ao cubo, mais 3, 1 quadrado. Vou deixar esse primeiro escrito aqui, que daí depois vocês podem consultar se fizeram certo, né, o caminho. 2 vezes 1, mais 2. Isso aqui é igual a 6, positivo. Então, eu sei, até olhando pelo gráfico aqui, eu sei que a minha raiz não está entre menos 2 e 1, né? Ela está aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Que na próxima interação, eu posso pegar esse intervalo aqui, ó. Até o 4, quer dizer. Certo? O que isso daqui implica? Implica em eu substituir meu R para cá. Eu caminho com meu R para cá. Então, meu R1, isso aqui vai estar escrito, né? Ó. Se for negativo, Opa, se for positivo, né? Que deu. Se for positivo, meu R vira X, meu S mantém S. Ok? Meu R vira o X anterior e meu S mantém o S. Porque eu estou aproximando, né? Eu estou jogando esse meu R para frente. Eu estou fechando esse intervalo. Então eu vou vir aqui nesse meu R e vou substituir ele pelo X anterior. Meu R vai virar 1, que veio daqui. Meu S mantém. Então agora eu sei que a minha raiz está no intervalo de 1 e 4. Né? Eu sei porque eu fiz essa conta anterior aqui. Cadê? Eu peguei e multipliquei o f de R0 e f de X0. Deu positivo. Então ele não está aqui. Se ele não está aqui, ele tem que estar aqui. Ele tem que estar para a direita. Né? Então se ele está para a direita, eu fecho meu intervalo. Jogo meu R, ele vai ficar fechadinho. Eu sei que o intervalo novo é entre 1 e 4. E eu repito o procedimento. 1, 4. Qual que vai ser meu X novo? 2,5, que é 1 mais 4 dividido por 2. Né? Deixa eu botar... Vamos começar a colocar aqui então. O x1 é igual a R1 mais S1 dividido por 2. O R1 agora é 1, meu S1 é 4. A gente está aqui na interação 1. Então eu vou ter 1 mais 4 dividido por 2. 2,5. Professor, Diga. na avaliação dá para ir direto para a tabela ou o senhor vai cobrar todos esses cálculos? Não, é só preencher a tabela. Né? As equações já estão aí, né? Se quiser fazer para mostrar o desenvolvimento, mas não precisa, é só botar direto. Agora que eu tenho meu 2,5, eu vou lá e faço... Diga. Pode acontecer, como você falou, deu 108, né, que é maior que 0. Uhum. Então agora o meu intervalo vai ser de 1 a 4. Baixar ali, você mudou, né, o intervalo. Você passou o intervalo de 1 entre 4. Isso. Daí, pode acontecer de ficar antes disso, Sim. o intervalo permanecer ainda entre menos 2 e 1. Sim. Daí a gente ia ver aqui, ó. Se permanecesse entre menos 2 e 1, ia dar menor que 0. Daí tu... Eu continuo colocando os valores. Não, daí tu aproxima o S, ó. Olha o que tu vai fazer.
Se tivesse dado negativo, tu ia colocar o teu S1 igual a x0. Daí tu ia fazer de menos 2 para 1. Que valor daí ficaria? Ia ficar aqui, vamos colocar aqui opa, que legenda, o que eu fiz aqui? Olha, ele faz a legenda exatamente o que eu falei ali. Se fosse negativo, eu ia pegar meu R1, ia manter menos 2, e meu S1 ia virar 1. Entendeu? O valor do R ou do S eu vou alterando para fechar o intervalo. Que é o que eu fiz aqui. Opa, aqui eu fechei o intervalo. Ele saiu do menos 2 e foi para 1. Agora meu intervalo está menor. Agora eu estou avaliando a raiz entre 1 e 4. Se a raiz estivesse no outro lado, eu ia jogar o 4 para o 1 e eu ia estar avaliando daí entre menos 2 e 1. E eu vou fechando cada vez a metade, cada vez a metade, cada vez a metade, até chegar no ponto da raiz. Daí então o meu R0 permaneceria com menos 2, mas o meu S0 seria o 1 daí. Isso, só porque daí é o R1 e o S1. Porque eles já são da primeira interação. Mas é exatamente isso. Não é muito complicado de visualizar assim graficamente, né? Tudo que eu estou fazendo é fechando o intervalo. Aí essa análise no gráfico a gente vai ter na aula ou a gente vai ter que fazer? Não, o gráfico não precisa. Você só tem que preencher a tabela mesmo. Tá, mas esse. Daí pelo que dá o valor ali, eu sei se vai estar pra lá ou pra cá do gráfico, daí eu só faço esse jogo. Exatamente, é isso aqui, ó. Isso aqui que vai te dizer. Teu f de r vezes f de x. Vai te dizer se está para direita ou para esquerda. Tá, então ali se o meu f de r vezes meu f de x fosse menor que o zero, o meu já mudaria no intervalo, né? Isso. Estaria aqui na tabela. Isso, aproxima pelo x. Show. Esse aqui é até mais tranquilo. Ó, meu f de r, então vai ser f de 1, porque o meu r é 1. E aqui vai ser f de x, que é de 2,5. Daí eu coloco os valores. Quanto que é o meu f de 1? Deixa eu só ver aqui. É 6. Opa, diga. Não, só ia comentar que é 6 porque é o mesmo do f de x do Isso. 0, né? Esse valor sempre vai caminhando. Ou ele vai para a direita ou para a esquerda. É o mesmo aqui. E o meu f de x vai ser 10,13. Ok? Ainda vai dar positivo. Né? É o que eu olhei aqui no gráfico, ainda vai dar positivo. Então vamos pegar aqui e vamos refazer esse gráfico, né? Aqui, ele vai fazer isso aqui. Só porque agora o intervalo que eu estou pegando foi de 1 até 4. 1 até 4. O meu x foi 2,5. Deu negativo? Quer dizer, deu positivo, porque multiplicando o f de 1 vezes o f de 2,5, ambos são positivos. Então eu sei que a minha raiz está daqui para cá, de 2,5 para 4. Né? Como é que eu vou preencher ali a tabela agora? Meu r vai virar 2,5. Eu caminhei aqui para o ponto 3 quase. Deixa eu apagar aqui. Apagar isso aqui também. Eu vou... Caramba. Daí eu vou fazendo a cor. Meu intervalo 2. Meu R2 é 2,5. Meu S2 mantém 4. E meu X2, daí eu tenho que calcular. 2,5 mais 4 dividido por 2. 3,25. Né? Meu f de r, daí vai ser f de 2,5. E meu f de x vai ser f de 3,25. Esse aqui vai dar... Espera, eu estou na interação certa, deixa eu só ver se eu marcar a linha aqui para não me perder. Que eu tenho isso aqui no Excel, né? O anterior foi 6 e 10. Não foi... Foi 6 e 10,13? Tá. Certo?
Então a minha interação 2 vai ser 10,13, né? Porque veio daqui de cima. Daí aqui vocês podem armazenar um pouco mais de casa depois da vírgula. E meu F aqui vai ser 5,86. Ok? Ainda é maior que zero. Então o que aconteceu? Eu sei que está nesse intervalo, né? Daí eu atualizei. Eu vou ir um pouquinho mais rápido até a gente chegar onde inverte a situação. Minha interação 3 daí. Como ainda está nesse intervalo, isso aqui vem para cá. 3,25, 4, 3,625. Agora o intervalo já está bem fechadinho, né? Entre 4 e 3,625. Não, perdão, 3,25 aqui. O 3,625 está aqui. Estou tentando fechar cada vez mais, né? Isso aqui não está em escala, né? Meu F vai ser... Deixa eu só acompanhar a linha aqui certinho no Excel. É interação 3. Meu F vai ser 5,86, que é o daqui de cima. E o meu f de x vai ser 1,04. O que eu estou tentando prestar atenção aqui, gente? Quando essa coluna zerar. Daí eu cheguei na raiz. Tá? Daí isso aqui vai dar maior que zero. Daí eu vou e faço... Diga. Não viu um mouse ali quando a coluna da função de x? Isso, essa daqui que eu estou pintando. Essa mesmo. Daí eu vou para a interação 4. Na interação 4, eu pego de novo aquilo lá, 3,625. Vem para cá, né? Porque ainda está dando positivo. Aqui 4. Daí a diferença entre os dois, na minha interação 4, é 3,8125. Olha só, já estou chegando bem perto da raiz. Aqui vai dar a função 1,037. E aqui vai dar menos 2,18. Opa, passei. Passei do ponto, né? Eu, dando um zoom nessa região aqui, eu tenho aqui a função descendo. Deixa eu só fazer um setinho aqui. Aqui seria meu zoom. Tem a função descendo. Aqui eu tinha o ponto 3,625. Aqui eu tinha o ponto 4. E o meu x, agora ele está aqui. Ele passou para o lado direito. O meu x é o 3,81. Só permitir uma entrada. 81,25. 3,8125. Agora não faz mais sentido eu caminhar com o meu R. Porque daí eu passo direto e eu não tenho mais a raiz entre esses intervalos. Então eu tenho que fechar meu intervalo caminhando com o meu S. Daí eu vou pegar agora e atualizar isso aqui na minha interação 5. Deixa eu botar um amarelo, vai ser difícil de ver. Oh, caramba. Amarelo vai ser difícil de ver. Perfeito, bem lembrado, obrigado. Obrigado. Bem lembrado isso aqui, porque senão depois confunde. Como é menor que zero, eu estou aproximando pelo outro lado. Então na minha interação 5 eu vou ter o meu R mantém. Meu S virou 3,8125. Daí meu X é 3,7187. Meu F de R é 1, Tem 4 casas, né, que você falou. Oi? A gente tentar manter o número de casas Isso. maior que possível. Mas quando chegar no zero, talvez não chegue exatamente zero, né? Chegou 0,000, tá bom. Pode ser. Daí eu coloco as casas especificadas, porque vai depender de como eu elaborar, né, a questão da prova. Eu não quero que fiquem muitas interações, assim, umas 5 tá bom. Porque aqui, por exemplo... Casas depois não, 5 interações. Isso, 5 interações. Mas as casas eu vou colocar quantas casas, né? Ok, entendi. Daí meu f de x vai ser menos 0,5. Continua menor que zero. Daí agora eu estou aproximando o x. O meu s, né? Meu s vai ser o novo x. O meu s novo vai ser o x anterior. E eu vou fazendo isso até chegar no zero. Isso aqui vai dar... Para chegar no zero aqui no meu Excel, foi 13 interações.
ok? Para chegar em 0,00. Professor, Faz mais uma linha aí, professor. A partir da última linha, a linha 5, faz a linha 6, só pra mim ver agora. Tá bom. Se tiver aí, né? Vou, tenho. professor, Diga. então quando começar da menor que zero, vai mexer só no S daí. Isso. E maior que 0, tu mexe no R. Mas isso aqui, eu vou escrever, né? Vou escrever dessa forma no quadro. Daí vocês têm que interpretar isso aqui. Tá, no caso, se a gente chegar ali no 00, respondeu todas as questões, no caso. Sim, se chegou no 0,00, daí tu chegou na raiz, que era o que tu queria. Daí tu me fala, ó, o x da raiz é esse. Né? Vamos fazer mais uma linha aqui. Opa, pode falar. Qual que vai chegar no 0,00? O S? O... Todos? Não. O f de x. Tá, o F. Esse daí tem que chegar no Isso. 0,00. F do x da raiz, que eu vou colocar um x barra aqui, ele tem que me dar 0,00. Daí quando ele chegar, eu digo que o meu x é a raiz. Ok? Daí terminou. Daí- Essa é a resposta, professor. Daí terminou. Daí vocês me informam qual é o x que chegou na raiz, né? Aqui, vamos fazer mais uma... X que tiver ali. Isso, esse aqui. Esse x, daí tu falou, ó, o x chegou, então aquele x é a raiz. Vamos fazer mais uma. Só rapidamente ali. Então, vamos supor que o zero tinha dado na linha 5. Daí a resposta seria 3,7187, isso? Exatamente. Ok. A linha 6, daí agora eu vou aproximar o S, né? Porque deu negativo. Então aqui mantém 3,625 e aqui vai ficar 3,7187. Daí meu x vai ser a diferença entre eles. Vai ser 3,67. Começa a ficar até difícil, né, de acompanhar. 1,8, que é só nos quebradinhos aqui. Daí meu f de x vai ser 1,0371. Mantém, né? Porque eu não mudei meu r. Meu f de x vai ser, deixa eu só ver aqui, 0,29. Opa, aqui inverteu de novo, viu? Daí aqui deu positivo. Então, na próxima iteração, eu vou pegar esse valor de x e vou substituir em r. Não mais em s. Porque inverteu de novo. Diga. Assim, professor, bem tranquilo agora aqui na tabela. Mas ficou mais entendível assim o cara fazer, né? Só me preocupo com o tempo, né, professor? Não sei quanto tempo o senhor demorou para fazer essa aí, mas acredito que não é tão rápido, né? Dá quase uma meia hora para fazer uma conta dessa. Acho que por uma... Uma avaliação, né? Caindo uma questão. Sim. Acho que Acredito que vai, não sei os colegas, mas eu acredito que vai quase 30 minutos para fazer, né? acho que 30 minutos é um bom tempo. Calculadora, tudo. É. Até mais. O 0,29 ele é negativo ou positivo? Positivo, né? Positivo. Deixar. Daí deu maior que 0 daí. Por isso que inverteu. Não, mas o tempo eu vou levar em conta aí, o tempo para resolver as questões, né? E... Diga. Só pra ver se eu entendi, então eu tenho que ir indo até quando eu chego no. Quando ela chega perto de zero pra cima e pra baixo, é isso? Quando o meu f de x, essa coluna aqui, chegou em 0. Daí quando o valor dessa coluna f de x chegou em 0, tu fala, ó, esse x aqui é a minha raiz. Esse é o meu resultado. Tanto negativo como positivo, pode ser. Pode ser tanto negativo quanto positivo. O valor de x é a raiz da função mesmo, né? A raiz dessa função, deixa eu colocar aqui então para vocês só para deixar bem claro que para esse exemplo, né? Para o exemplo, a raiz da função ficou aqui aproximadamente, deixa eu só ver, 3,6891, aproximadamente isso. Se colocar esse valor naquela minha função, eu vou ter aproximadamente 0,00. Mas daí eu no exercício de prova eu não ia cobrar 13 interações, eu ia cobrar umas 5, né? Para por ali, 4, para por ali, para chegar no 0. Se vocês passarem muito de 5 interações,
Se passarem muito de 5 iterações, é porque estão no caminho errado. Se passar muito disso. Então, se for definido, ajuda bastante, né? Porque a gente viu que tá errado, daí a gente começa de novo, né? Isso. Não fica no erro achando que tá certo. Eu não vou passar muito disso. Eu falo mais ou menos quantas interações. Por cima, né? Umas 5, mais ou menos 2. Isso quer dizer, tipo assim, entre 5 ou 7, coisa assim, a gente tem mais ou menos uma noção. Sim. Tá na oitava, na nona, acabou. Não é que Como você já tem, provavelmente você já tem pronto no Excel, você já sabe quantas interações vai dar. Sim, sim. Mas às vezes você vai fazer uma média, né? Aham. Mais ou menos. Exatamente. Deixa eu só abrir aqui um outro exemplo. Vamos ver o que eu vou. Exibição. Tá, vamos fazer o do. Daí assim, gente, eu não vou passar todos os métodos aqui, mas todos podem cair, né? Então, esse aqui foi o método. Deixa eu abrir aqui. Abri o Excel errado. O método da abscissão. Mas tem daí das aproximações sucessivas, né? Aproximações sucessivas. Eita, aqui são 2 S. Que daí eu vou passar direto, né? Mas existe esse método, pode cair, fiquem de olho. E agora a gente vai fazer um exemplo do método de Newton. Método de Newton. Deixa eu só achar o exemplo aqui. É o capítulo 3. Quero achar como é que eu escreveria isso aqui, né? Estou no capítulo 2 ainda. Tá. O método de Newton, eu tenho que definir uma função. Opa, diga. Professor, só desculpa atrapalhar. Mas você pode passar, vamos dizer, um exemplo de método de abscissão, um exemplo de aproximação. Um exemplo não, um exercício. Um exercício de aproximações sucessivas e um de método de Newton. E aí a gente faz, vamos dizer ali por segunda-feira, você passar a resposta do que pra gente conferir se fechou certinho. Mas esses que eu estou passando aqui, todos que eu vou cobrar, né? Ele já tem no próprio. Deixa eu abrir aqui a aula. É a aula 6. Deixa eu ver qual. Vocês têm lá o PDF, né? Da aula 6. Não. Tá, soluções numéricas, é isso aqui. Ó, daí eu tenho aqui o método do gráfico. Bisseção. Daí tem um exemplo ali. E aproximações sucessivas também tem um exemplo ali. Então vocês podem tentar fazer o exemplo que tem no. Isso. Pode ser. Vamos fazer o de Newton aqui. Deixa eu só abrir o livro para pegar o exemplo. No de Newton é simples porque eu tenho que meu x de i mais 1 ele vai ser igual ao meu x de i menos f de x de i dividido por f' de x. Deve ser de i também, x de i. No livro, ele esqueceu de colocar no livro. É o método das tangentes que fala aqui. Se eu pegar um exemplo parecido aqui, vamos ver. O que significa, né? Vamos pegar um f de x. Meu f de x vai ser igual a 1x ao cubo mais 2x quadrado mais 15x menos 25. Polinômio, né? O chute inicial, que tem que ter um chute inicial, eu também dou. Chute inicial vai ser menos 5. Ok? Esse método converge muito rápido. É muito rápido mesmo, ele é bem bom esse aqui.
que é meu f' de x? Hein, gente, do cálculo aí. A derivada? Isso. 3x² mais 4x mais 15. E é isso aí, né? É derivada. Então o que eu faria nesse método? Eu tenho que fazer uma coluna. Vamos lá, para ficar bem organizado, né? Eu tenho aqui meu x, meu f de x e f' de x. Então eu vou começar as interações. 0, vou espaçar mais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Daí eu vou ter o quê? Né? Meu x inicial, né, da interação 0, meu x0 é o chute inicial, menos 5. Menos 5. Meu f de x vai ser f de menos 5, que vai ser, vou preencher aqui já, menos 175. Né, vamos botar aqui, menos 175. Meu f' de menos 5, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa função aqui e substituindo x igual a menos 5. Né? Meu f'. E meu f de x eu fiz aqui em cima. Mesma coisa. Eu disse que o meu f de menos 5. Né? E aqui é o f' de menos 5. Daí meu f' de menos 5 vai ser 70. Ok? Aqui eu finalizei a interação 0. Vamos para a interação 1. Vou pegar uma outra cor. Meu x1. Como é que tu sabe que não deu certo? Que não deu certo? Como assim? O f de x tem que dar 0, mesma coisa. Que aqui são métodos para obter a raiz, né? Então eu vou, deixa eu colocar aqui, né? Eu paro quando f do xi igual a 0. Né? Esse é o meu. Sempre que a gente vai falando sobre solução numérica, né, de equação, eu estou querendo achar o x que vai me dar um f0. Então, para quando f de xi for 0, eu paro, né? Daí agora o meu x1 ele vai ser o quê? Eu venho aqui, ó. x1 vai ser igual a x0 menos f de x0 dividido por, quer dizer, f de x0 dividido por f' de x0. Então eu vou vir aqui, né? x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Isso aqui vai ser igual a, o que é meu x0? Menos 5. Menos, o que é meu f de x0? Né? Aqui é o meu 0, ó. Esse aqui é o meu 0. Menos 175. Dividido por 70. Né? Então esse aqui vai ser meu x1 novo, que vai ser igual a menos 2,5. Então aqui eu vou botar menos 2,5. Né? Deixa eu só conferir se a equação está certa aqui. Diga. Eu estou sempre puxando do que eu já tinha de informação, né? Que é do anterior, do passo anterior. Então menos 2,5. Então o que vai ser agora o meu f de x? Vai ser a função, né, f de 2,5, eu vou ter que fazer, e depois eu vou ter que fazer o f' de 2,5, menos 2,5. Daí eu preencho aqui. Vai dar menos 65,62, né? Daí vai seguindo os casos depois. E o meu f de x vai ser 23,75. Ok? Daí eu vou para a interação 2. Aqui. x2 vai ser igual a x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Que vai ser igual a x1 é menos 2,5. Menos f de x1 é menos 65,62.
dividido por 23,75. Ok? Fazendo isso, eu encontro que meu x2 é 0,26. Será que é isso mesmo? É 0,26. Daí 3 e assim por diante, né? Assim por diante. Daí eu coloco aqui 0,26. Já fui para o positivo. 31. Meu x já começou a ser positivo. Vou fazer a mesma coisa. Meu f de 0,26 e meu f' de 0,26. Daí eu preencho. Aqui, bom, como eu já estou chegando perto do zero, eu vou preencher todos a tabela até chegar ali. Menos 20, alguma coisa, e 16, alguma coisa. Daí vocês armazenam algumas casas depois da vírgula, né? Minha interação 3 vai dar 1,54, 54 alguma coisa. Deixa eu só ver se eu estou na certa. 6,72. Sempre com casas depois, né? Vou sempre abreviar aqui. 28,34. Não, 38. 28,38. Daí a minha interação 5. Eu vou começar a chegar perto do... Meu fx vai começar a chegar perto de zero. Reparem. Minha interação 5 não, minha interação 4 vai dar 1,31 e alguma coisa. Começou a chegar perto de 0,3601, 25,40. Começou a chegar mais perto. Daí na 5, minha interação 5 vai me dar 1,29 e alguma coisa, que esse é o meu x. E aqui eu cheguei em 0,001. Se eu falar duas casas depois da vírgula, aqui tu já considera que chegou na raiz, né? Então foram 5 interações. Meu x da raiz é igual a 1,296. Vou botar aqui 1,296, tá bom. Ele é aproximadamente. E minha função de 1,296 é aproximadamente 0. Daí encerramos por aqui. Tranquilo esse método? Isso pareceu mais fácil pelo que o outro. Esse é mais tranquilo. É que o outro... O outro é mais fácil de confundir porque tem mais coisa para descobrir, né? Sim. E faz toda aquela troca, né, de intervalo. É isso que, se a pessoa não tá muito atenta, vai ratear. Tem que prestar atenção. É porque esse método de Newton, ele é meio que um melhoramento, assim, né? A gente tem vários métodos que vão melhorando ao longo do tempo. Então Newton, que é o cara que meio que inventou o cálculo aí, né? Esse cálculo de derivada integral que a gente tem, muita coisa veio dele. E ele usou daí o conceito de derivada, né? Que é a tangente. Então, em vez de aproximar fazendo a metade dos intervalos, ele aproxima pela tangente. Era um cara que manjava bem aí. Professor, Diga. então a questão ela já meio que me induz a fazer com métodos. Eu não consigo resolver a mesma questão com vários métodos, se tu não dá informação. Isso. Conseguiria, mas eu vou falar. Tipo, aí você quer perguntar por que. Não, beleza. Porque, por exemplo, essa daqui é um exemplo que eu só dou o chute inicial para vocês. Eu falo, começa com menos 5. Falar isso aí. O outro método eu falo, ele está entre menos 2 e 5, né? Esse aqui eu já falo, começa com menos 5. Então eu vou falar cada exercício, né, qual método usar. Tá. Mas, vamos dizer, olhando ali o intervalo, eu já sei que é mais ou menos por extensão. Se você dá o chute inicial, eu sei que é pelo Newton, né? Sim, não, mas isso vai estar no enunciado. Use o método de Newton, né? Pode falar, Amaral. Se tu se sentir à vontade pra botar, pode botar isso daí. Botar o quê? Faz um exercício daqui. De qual? Do... Desse último, aquele último. Até Tá. Botar na prova, não estava entendendo. Tá, vamos ver. botar
Vamos ver se eu vou estar com vontade. Isso aí vai ficar pra amanhã. Acho que eu vou fazer amanhã ou depois a prova de vocês. Vamos ver. Coloca todas dessas, professor, pra nós. Ó, gostaram do método de Newton? Agora a gente vai pro capítulo 4, gente. Que é a gente tá saindo do capítulo 3, a gente quer encontrar a raiz das funções usando o método numérico. Capítulo 4, a gente quer encontrar interpolações, né? Aqueles polinômios interpoladores. Que daí eu posso usar aquilo que eu falei, eu mostrei para vocês, né, do Excel faz. Quando tu põe em linha de tendência, ele te dá essa função interpoladora. É muito bom para quando eu tenho vários dados experimentais e eu quero achar uma interpolação entre esses dados, né? É um método útil para a gente da engenharia. Olha o cara aqui de novo. A gente vai usar o método de Newton. Daí para interpolação, né? Para interpolação. Tem outro, né? Tem interpolação polinomial e o método de Newton. Eu vou fazer o exemplo do de Newton aqui para vocês. Vou pegar o que eu botaria para vocês assim no quadro, né? Vocês têm que preencher uma tabela assim, ó. Não sei se vocês vão lembrar dessa aqui. x1, x2, x3. Daí a gente vai ter as ordens. De ordem 0, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Daí a gente vai ter essas funções. F de x0. F. Esse é bem fácil. Depois que preenche a tabela, a resposta sai muito fácil. F de x2, F de x3. Pensem que pelo menos vocês não estão fazendo matemática. Matemática é o curso ia pedir para vocês provar esses métodos todos. Daí isso aí é uma dor de cabeça, né? F x0, x1, F x1, x2 e F x2, x3. Essa é a tabela que vocês vão ter que preencher, né? Daí agora eu tenho F de x0, x1, x2 e F de x1, x2, x3. Daí no final, na ordem 3, deixa eu colocar a ordem 3 mais pra cá, porque ficou meio perto demais. Aqui eu vou ter o F de x0, x1, x2, x3. Daí as de ordem menor eu coloco daí uma fórmula de como fazer, né? O meu polinômio ele vai ficar da seguinte forma: meu polinômio de x, que é o que eu quero agora que vocês me entreguem um polinômio. Isso é igual a f de x0 mais x menos x0, f x0 x1 mais x menos x0 vezes x menos x1. Ele vai aumentando aqui. F de x0, x1, x2. Mas eu vou aumentando as ordens, né? Reparem que a gente só vai usar dessa tabela efetivamente no polinômio final isso aqui, ó. Opa. Isso aqui, ó. Ok? Vou usar só essa primeira, essa diagonal que tem lá em cima. Os valores mais para cima, né? Só os valores mais para cima que a gente vai usar. Aqui continua, né? Daí mais f, vamos dizer assim, vai mais ponto, ponto, ponto. Chega no final a gente vai ter x menos x0 vezes x menos x1. Vai aumentando o número de x menos alguma coisa, que a gente tem que multiplicar, conforme vai aumentando a ordem. Até chegar num x menos xn menos 1, f de x0, x1, xn. Ok?
como é que eu calculo os f's, né? A gente vai fazendo isso aqui no exemplo e vai preenchendo a tabela. Vamos começar um exemplo aqui. Exemplo. Nesse exercício eu vou dar para vocês o que, né? Eu vou dar uns valores de x0, x1, x2, x3. Aqui é os valores de x e aqui é o valor de f de x nessa minha coluna. Ok? Então aqui vai ser 2, 4, 6 e 8. Tem que ser equidistante esses pontos, tá? Por isso que eles são espaçados de 2 em 2. Vai ser 21,58 e algumas casas depois, 81, 180,55 e 320,17. Então esses são os meus valores de x e f de x. Isso é dado. Isso é dado. Isso aqui é fornecido. Daí eu vou colocar nessa outra aqui a mesma tabela que a gente fez antes, só para preencher e não ficar muito poluído lá. Aqui eu vou ter meu x, ordem 0, ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Vou colocar assim bem grande. Isso aqui vai só para isso. x0, x1, x2, x3. Como é que eu preencho essa tabela? Eu começo com isso aqui, né? Com essa primeira coluna. F de x0, F de x1, F de x2 e F de x3. Essa primeira coluna, ela é bem intuitiva. Porque eu tenho que meus F de x i vai ser igual ao meu F de xi. Então eu só tenho que colocar essa coluna na primeira coluna da minha tabela. Ok? Então, aqui meu f de x0, ele vai acabar sendo o quê? 21,58. Diga. Nada não, eu ia falar um valor errado. Aqui daí vai ficar 81. Aqui vai ficar 180. E aqui vai ficar 320. Eu estou tirando as vírgulas aqui para não perder muito tempo escrevendo, né? Mas daí vocês colocam. Tipo, é 180,55. Tá, né? Mas daqui para frente eu vou colocar 100 para ficar um pouco mais simples. Mas carreguem consigo pelo menos umas 2, 3 casas decimais aí para não dar muito erro de aproximação. Agora eu tenho que fazer essa coluna aqui, ó, a segunda. Né? Como é que fica? Vamos fazer um exemplo. Meu f de x0, x1 vai ser igual a f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Então eu fiz uma menos a outra dividido pela distância entre elas, né? Que é isso aqui, ó. Fiz essa minha primeira aqui, ela vai ser função dessa daqui e dessa daqui. E da distância entre elas, do intervalo, né? Ok? Então, o que vai ser o meu f de x1? 21,58 menos... Opa, não. Esse aqui é o f de x0, gente. Confundi aqui. 81 menos 21,58 dividido por x1 menos x0. 4 menos 2. Ok? Daí eu encontro esse valor que é... Diga. Fala. Esse é o método que não é o intervalo semelhante que tu diz. Porque tem que dividir por 2, tem que fazer essa formulazinha. O outro método é só diminuir, né? Ah, não. O outro método de diminuir é aquele Newton-Gregory. É outro método. Ele tem que dividir, mas o polinômio é um pouco mais complicado, né? Tem aqueles dividido pelo fatorial, lembra embaixo? Esse também pode cair. Mas
a fórmula eu vou dar para vocês, vou falar qual é o método certinho, né? Mas esse Needle-Gregory, a equação de polinômio, essa daqui, ó, ela é bem diferente. Ela tem sempre dividido por um número, acho que é o 2 e fatorial, alguma coisa assim. É um x fatorial. Deixa eu ver como é que é essa agora. Fiquei curioso. Segue o baile, depois nós vimos. Tá, mas ele é parecido, Eu vou escrever essas colunas, mas naquele é só um menos o outro mesmo. É um pouco mais simples. 29,70, daí eu venho aqui e vou preencher, né? Deixa eu até botar outra cor para saber que é outra coluna aqui. 29,70. Daí eu vou fazer a mesma coisa para fx1, x2, só vou trocar o que é 0 por 1 e o que é 1 por 2, né? Então o que é 0 vira 1 e o que é 1 vira 2, em tudo. Daí eu vou chegar no resultado que é 49,77 e aqui 69,81. Daí eu vou pro... Vamos botar outra cor que eu não usei ainda. Vamos para ordem 2. Como é que vai ficar na ordem 2? Que é essa daqui, né? Vamos lá. Meu f de x0, x1, x2, x0, x1 e x2, ele vai ser igual a f de x1, x2, eu já sei qual é, né? Menos f de x0, x1. Isso aqui é só um valor. Esse f de x0, x1 é o que eu achei aqui, ó. É 29,70. Só vou colocar o valor aqui. Dividido por x2 menos x0, que é a distância entre eles, né? Qual é o maior que apareceu aqui? x2. Qual é o menor que apareceu? x0. Então é o maior que aparece menos o menor, que é a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Ok? Substituindo os valores, né? Vou ter o quê? F de x1, x2, deixa eu ver qual que é aqui, 49,77 menos 29,70 dividido por x2 é 6, x0 é 2. Isso aqui vai me dar 5,017. Eu vou lá e preencho. 5,017 e 5,008. Agora a última etapa, que é essa daqui, de ordem 3, né? Perceba, eu tenho x0, x1, x2, x3. Então eu vou trabalhar com ordem 0, 1, 2 e 3. Se eu tivesse x4, eu ia ter que ter uma ordem 4. É proporcional aos pontos que eu tenho, né? Como é que vai ficar esse meu f? Daí agora de x0, x1, x2, x3. Ele vai ser bem parecido. Eu vou pegar dois valores em cima, um menos o outro, e dividir por dois valores embaixo, um menos o outro. Só porque os valores agora vão ser o quê? F de x1, x2, x3 menos f de x0, x1, x2 dividido por x3 menos x0. 3 menos 0. Isso aqui vai dar o valor de x0, x1, x2 está aqui. O outro eu calculei, é esse 5,008 aqui, né? Substituindo os valores, eu vou ter menos 0,00137. Eu venho aqui e ponho menos 0,00137. Ok? Deixa eu só ver como é que... Daí agora eu vou encontrar o polinômio. Opa. Usando essa fórmula aqui, ó. Finalmente encontro o polinômio. Como é que vai ficar esse meu polinômio então? Vamos lá, só escrever ele primeiro aqui. O P de x vai ser igual a f x0 mais x menos x0. Tudo que é x vai continuar como uma variável. Tudo que é x alguma coisa, eu sei qual é o valor. Mais x menos x0, x menos
x1, f x0, x1, x2, mais, tem mais um, tem mais dois ainda, x menos x0, deixa eu só ver um negócio aqui. Porque quando eu resolvi, eu já coloquei o valor que eu queria. Tá. Falta mais o que travou aqui. X menos x0 vezes x menos x1, x menos x2 vezes f x0, x1, x2, x3. Ok? Aqui é n-1, então eu não vou chegar nesse aqui, não chega em x3, tá? Fica sempre n-1. Então se aqui eu cheguei em x3, aqui vai ser x2. Tá? Aqui é n-1 sempre. Ok? O que eu vou fazer? Eu vou substituir todos os valores e vou isolar para encontrar o polinômio. No exemplo, eu vou pedir, por exemplo, um ponto, né? Eu quero que tu ache P de x para x igual a 4,5. Eu não tenho 4,5, né? Ó, eu tenho 2, 4, 6, 8. Então eu quero que vocês usem esse polinômio para achar 4,5. Tranquilo? Então vocês não precisam nem isolar e encontrar o meu polinômio. A não ser que eu peça, né? Isole e me forneça o polinômio. Daí o polinômio vai ter que ser um P de x, que vai ser uma constante aqui, um C1x ao cubo, mais, ou vamos botar um A, x ao cubo, mais bx quadrado, mais cx mais d. Se eu pedir para vocês encontrarem isso aqui, vocês encontram. Isso é fácil, né? É só isolar, só substituir os valores e isolar. Mas, como eu estou pedindo aqui, nesse exemplo, para achar o P de x para x igual a 4,5, o que eu vou fazer? Vou colocar P de 4,5, que é esse meu polinômio aqui, e vou substituir os valores. Meu f de x quanto que é? 21,58. É isso aqui, ó. F de x0. Mais x. Bom, meu x eu vou colocar como x mesmo aqui. Não, vamos botar já o valor direto. X agora é 4,5, né? Porque eu coloquei aqui. É, 4,5. Que agora eu estou usando x 4,5, né? Menos x0. Meu x0 é 2. Vezes f de x, x0, que é esse aqui, né? Vai ser o quê? Vai ser esse aqui, ó. 29,70. Aqui é um vezes, tá? Mais x 4,5 menos x0, 2, vezes x 4,5 menos x1, que é 4, vezes f de x0, x1, x2. É esse aqui, ó. 5,017. Mais, vamos lá, x 4,5 menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2, que é 6, né? Vezes f de x0, x1, x2, x3. É esse aqui. Vezes menos 0,00137. Ok? Resolvendo isso aqui, eu vou ter que meu P de 4,5 ele é igual a 102,1274. Esse problema é bom se cair, que vocês podem tirar a prova real. Vocês vêm aqui e vocês têm a... não pode.
Eu não dei a função para vocês. Então é isso aqui. Esse é o resultado. Mas tem como ver se ele fica um pouco maior que o valor do 4, né? Isso. Entre o 4 entre o X1 e o X2, entre o 4 e o 6. Né? Exatamente. Não tem noção se tá certo ou errado. Exatamente. Se chegou aqui e achou 1.200, né? Tá errado. Porque ele tem que estar entre 81 e 180. É bem colocado isso. A única coisa ruim é de fazer, tipo assim, também aquela multiplicação que tem que fazer no x ao cubo ali. Se o valor é de 4, caso por da vírgula, aí dá muito número ruim de fazer. É. A multiplicação ao cubo ali, ó. Tipo x ao cubo. Se o número é muito quebrado ali, x0, x1, x2, meu Deus. Aqui, tu tá falando dessa daqui? Isso, esse termo é o último ali, do nome, né? Na parte de cima ali. Sim, mas ele não tá nem. Olha aqui embaixo. Como eu pedi para um ponto específico, nada disso entrou ao quadrado nem ao cubo. Ele só vai entrar se vocês desenvolverem. Mas se tu pediu polinômio, ela como multiplicação ali, ela perigoso o cara se Se pedir o polinômio, daí tem que tomar cuidado com os casos depois da vírgula. Mas se não, se eu já der o valor de x, vocês encontram assim, ó. Daí nem tem um valor ao cubo, nem nada. É demoradinha também, né, professor? É bem tranquilo, assim, eu acredito pra montar assim, mas Sim. gasta o dedo na calculadora, né? Não é É, tão rápida de concluir. sim. Eu pretendo montar a prova assim. Alguns métodos desses que eu estou apresentando vão cair. Vai cair pelo menos um método que eu não apresentei, né? Mas que eu comentei aqui. Falta mais um para apresentar. E é isso, assim. Eu vou fazer de uma forma que não fique muito extensa para vocês também. Porque demora para fazer essas contas. Aqui é finalizando o capítulo 5. Deixa eu só abrir aqui no livro para pegar certinho o que era mesmo esse 5. A integração numérica utilizando daí a regra dos trapézios. Opa. Deixa eu vir aqui. Cadê o mouse? Regra dos trapézios. Ok? Essa daqui é bem simples. Eu vou só falar para vocês. Eu quero que integre no intervalo de x0 até xn. Daí como é que vai ser a integração de f de x dx? Ela vai ser aproximadamente h sobre 2 f x0 mais f... eu vou botar já o final, o método final, que é o que eu vou escrever no quadro só, não vou desenvolver o método. Isso aqui a gente já fez em aula. O final, como é que ele vai ser? Vai ser igual a h sobre 2 f de x0 mais 2 f de x1 mais 2 f de x2 mais f de xn. Então, o f de x0 e de xn eles não têm multiplicado por 2 e o resto tudo é multiplicado por 2. Certo? Esse método aqui, 5 minutos essa questão. Daí eu vou dar para vocês, por exemplo. Deixa eu trocar a cor. Exemplo. Eu dou esses pontos, x e f de x. 1,5. Esse aqui é aquele que o Amaral comentou também de ser equidistante, né? Para chegar nesse resultado, a gente passa pelo aquele método de Newton-Gregory. Mas aí eu vou pedir só esse final, se for pedir, desse método aqui. 2,5, 3, 3,5 e 4. 1,2247, 1,4142, 1,5811, 1,7321. Opa, ficou muito perto esse outro 1,8708,
e 2. Olha aqui pra cima, gente. Como é que vocês acham que resolve? Me falem aí como é que vai ficar a equação final. Integral de... Aqui são meus x. Vamos lá, fala. A integral vai de onde até onde? De 0 a 6. Não. É do x0 ao x6, mas não é de 0 a 6. De 1 a 4. 1 a 4. Isso, de 1 a 4. Do meu f de x. Isso aqui vai ficar igual f de x dx. Isso aqui vai ficar igual ao quê? O que é o meu h, vocês lembram? É o passo, a distância entre as coisas. Isso, 5, acho. isso. Exatamente. Então 0,5 Como que eu sei vai de 1 até 4? é porque é do meu x, né? Olha aqui em cima, ele vai de x0 até xn. O meu n é o 6, né? Ele vai até o final. Então, e o x0 o que que é? 1. Ah, tá. Xn, isso, xn é o 4. Aqui, daí eu abro parênteses, né? O meu h era o 0,5. O que é o meu f de x0? Vamos lá. Isso. 1. Mas aqui o 2 ele vai estar multiplicando quase tudo. Então eu posso fazer 2 vezes, abre parênteses, f de x1 mais f de x2, etc. Então f de x1 é 1,2247 mais f de x2 é 1,4142 mais 1,5811 mais 1,7321 mais 1,8708. Eu vim daqui até aqui. Daí eu paro, porque esses são os que são multiplicados por 2. Mais o f de xn, que é 2. Isso aqui. O resultado dessa integração vai ser 4,6615. Isso é tranquilo, né? O teu H, o 0,5, como você achou mesmo? Ele é o intervalo entre são todos equidistantes o x, né? Ele foi de 1 para 1,5, de 1,5 para 2. 5 e 0,5. Isso. O h vai ser igual ao que? Um xn menos xn menos 1 mais 1, pode ser? Não, menos 1, que é o intervalo anterior, né? Opa. Não interessa a função que tiver ali. Não, o h é só o passo de x. E é isso aí, pessoal, que eu tinha para passar. Então, diga. A resposta final dessas aí é a integral de 1 a 4 tanto x dx igual a 4,6615. Assim que a gente escreve o resultado. Exatamente, de 1 até 4, f de x dx igual a isso aqui. Ok. Ok? Então, se tiverem mais alguma dúvida, que eu passei os exercícios são esses aí. Daí eu coloco até o final de semana. Dá uma revisada, professor. Dá uma estudada ali. É. Tem esses do Newton, né? Que tem vários passos, né? Sim, Não são tão difíceis, é mais extenso mesmo. Não são tão complexos. exatamente. Então, deixa eu interromper aqui a gravação.